prefeito Rodrigo Manga fez o anúncio da antecipação de feriados para conter o avanço da Covid-19 na cidade, após a Câmara de Sorocaba aprovar na manhã de ontem, em sessão extraordinária, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que solicitava a antecipação dos feriados municipais do ano 2021 e 2022. Com a medida, o Executivo visa garantir a si autonomia para adotar medidas mais restritivas de combate ao vírus. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui no repórter RMS News o líder do governo na Câmara de Sorocaba, vereador João Donizete Silvestre. Vereador, bom dia, satisfação imensa recebê-lo aqui no repórter RMS News, para que juntos possamos tentar compreender este atual cenário na cidade de Sorocaba. Bom dia, vereador. Bom dia, Oliveira. Meu bom dia também ao Alberto Cassone e meu bom dia a todas as pessoas que nos assistem aí no portal RMS News. É um prazer estar podendo falar com vocês. A satisfação é nossa. Ontem eu acompanhei a sessão da Câmara, vi o seu desempenho ali na defesa do projeto, emenda apresentada pelo Fernando Dini, posterior retirada, contemplando a emenda da vereadora Fernanda, em medidas mais restritivas. O prefeito à noite anuncia essa antecipação dos feriados. Aquilo que foi debatido, o projeto parece que estava um pouco aberto. Com a medida da Fernanda, ele fechou um pouco mais. E parece que esse era o sentimento da Câmara, não de um lockdown, mas de que, aproveitando os feriados, ele pudesse ter mecanismos que pudesse restringir essa circulação de pessoas. Com o anúncio do prefeito, do decreto que vai ser publicado hoje, contempla aquilo que foi debatido pelos vereadores, vereador João Donizete? Esse assunto é muito polêmico, né, Oliveira? Esse assunto é muito polêmico, porque, na verdade, o prefeito enviou para a Câmara um projeto de lei autorizativo, pedindo autorização da Câmara para antecipar os feriados. E assim o fez, né? Eu entendo, e ele sabe, e todos os vereadores e vereadoras, quando discutiram o projeto ontem, falaram que não haveria necessidade do prefeito necessariamente pedir essa autorização para a Câmara, como projeto autorizativo. Ele poderia ter tomado essa iniciativa própria através de um decreto, como assim o fez, complementando a lei que foi aprovada na Câmara. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que é importante que ele possa dividir com o Poder Legislativo a discussão desse assunto, que é o fechamento da cidade. Nesse momento, da maneira com que ele se encaminhou e pelo que a gente conhece como lockdown, não é um lockdown ainda, né? Então, somente antecipação do feriado, onde existe um pedido por parte do Executivo e da sociedade para que as pessoas se mantenham nas suas casas, mantenham distanciamento, enfim, fiquem mais isoladas socialmente, né? Mas não tem aquele impacto de lockdown, no meu entender. Agora, a emenda da vereadora Fernanda, ela coloca desde que acompanhada de medidas de restrição, circulação de pessoas em razão do estado de calamidade pública também. No meu entender, não acrescenta muito. Ele aumenta o texto que trata do mesmo assunto, que é a antecipação do feriado em função da pandemia. É diferente de um lockdown, no meu entender. O lockdown obriga, deixa claro que todas as pessoas, a sociedade, ela para por um tempo determinado, para de uma maneira drástica. Se você perguntar para mim, João, qual é a sua opinião, eu confesso a você que eu tenho dúvidas, né? O Alberto estava falando de algumas situações, de alguns países onde isso deu certo, onde deu. Nós temos a questão de Araraquara, mas antes de qualquer coisa, antes até da implementação de um lockdown aqui na cidade e talvez no estado, talvez no país, que pode ser que seja uma condição mais drástica de isolamento da nossa sociedade,
pode ser que venha a continuar pelo nível de contaminação e pela incapacidade, já pela saturação do sistema de saúde, de não poder absorver as pessoas. Então, é algo novo, nós não sabemos. O que eu entendo que é importante é que a sociedade brasileira, a sociedade sorocabana, tem que ter conhecimento, tem que ter consciência que ela tem que entrar no processo de isolamento e afastamento social mais rígido possível, para realmente interromper essa contaminação, esse processo de circulação do vírus, né? Eu falo isso de maneira leiga, mas também não sou nenhum... É lógico. Tenho um nível mínimo de informação e de consciência, até para a minha condição de homem público. Então, isso tem que ser muito drástico. Não sei se é através do lockdown, não sei se é através da antecipação de feriados, mais feriados ainda, em vez de ser uma semana, seja 15 dias, mas tem que ter um comprometimento da sociedade. E algumas vezes eu não percebo isso, né? Isso não é só em Sorocaba, né? E nós verificamos isso em Sorocaba. E as pessoas muitas vezes não se comprometem com isso, mas é uma coisa que acaba que o ser humano é muito abusado. E a falar um país tem um nível de consciência maior e tal. Se a gente vê conflitos que estão ocorrendo na Europa, de pessoas que estão na própria Alemanha protestando com relação ao fechamento. Mas nós sabemos que é um caminho que tem que ser seguido, porque é uma das poucas formas que tem o isolamento social para que o vírus pare de contaminar. E o Brasil, hoje, é campeão mundial com relação à questão da pandemia. Vergonhosamente, é campeão mundial. E por que é campeão mundial? Porque nós temos que discutir isso também. Porque nós não fizemos a lição de casa, nós não temos vacina. E por que nós não temos vacina? Porque no momento que éramos para termos adquirido as vacinas, nós deixamos de fazer, nós perdemos algumas oportunidades. Não que nós não estaríamos com uma pandemia que nós estamos tendo agora, estaríamos seguindo o ciclo normal da pandemia, mas num nível menor de comprometimento da sociedade. Nós estamos vivendo quase um caos social. Nós estamos vivendo quase um caos social em função do nível de contaminação e da maneira em que está comprometido o sistema de saúde público e particular em função dessa pandemia e das pessoas que estão internadas nos hospitais. Isso é muito sério, na verdade. E isso ocorre reflexo de lá atrás, né? De agosto, quando deixamos de adquirir as vacinas, 70 milhões de vacinas, que deixamos de acreditar que o uso de máscaras era importante, que o afastamento social lá atrás era importante, tantas outras medidas sociais que deixaram de ser tomadas. Essa é a minha opinião. Tá certo? Estamos conversando com o vereador João Donizete, líder do governo na Câmara. Falando sobre o cenário atual de Sorocaba e sobre o projeto que foi votado ontem na Câmara, que culminou aí com o prefeito à noite anunciando medidas mais restritivas e antecipação dos feriados. Na nossa bancada de informadores de opinião independentes, Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Colocações, perguntas, Alberto? Bom dia, vereador João Donizete, tudo bem? Vereador, eu concordo em parte aí com as suas colocações, mas eu vejo que nós temos aí uma convergência no pensamento com relação às atitudes que nós temos que ter aí com relação ao combate aí à disseminação do vírus, que é a parte de educação aí que nós temos que ter aí com relação a isso, né? Então, realmente é muito difícil hoje nós chegarmos a um denominador comum, porque cada sociedade, cada país, cada região, cada micro-região tem a sua particularidade. Mas, de qualquer forma, vereador, a questão da postura do cidadão com relação a ser mais preventivo, ela não é preponderante em qualquer situação aí que nós tenhamos com relação a essa pandemia? Eu não entendi exatamente a sua pergunta, Alberto.
Eu não entendi a sua pergunta. Não, eu vou recolocá-la, então. Eu concordo parcialmente com o que o senhor colocou, né? Nós temos aí várias situações no mundo de várias regiões aí no combate ao coronavírus, né? Nós temos agora, o senhor colocou a questão do lockdown e colocou a questão de não termos lockdown e que está havendo aí vamos por assim dizer, está se chovendo as medidas que passaram, que foram discutidas na Câmara, estão chovendo no molhado. Ou seja, se for lockdown ou não, não é imprescindível que haja um processo de melhor conscientização aí da população com relação a esse combate. Essas medidas que estão sendo aprovadas agora pela Prefeitura, elas têm uma possibilidade aí de trazer um bom processo de educação para a população, e o que a Câmara poderia fazer para reforçar essa postura aí de toda a sociedade na questão de ter mais consciência dos fatos. Vereador, compreendido? Nossa, Alberto, você fez uma pergunta muito importante, no meu entender. Quer dizer, na minha opinião, eu vou insistir lá atrás, nós não precisaríamos estar vivendo essa tragédia anunciada, uma situação tão grave que nem essa, se nós tivéssemos investido na vacina lá atrás, já no ano passado. Fazer o quê? Nós já estamos vivendo essa tragédia social. Se estamos vivendo essa tragédia social, é isso mesmo, você está certo. Ou feriado, ou lockdown, mais do que qualquer coisa, é importante que a sociedade reaja de uma maneira positiva com relação a esse momento que nós estamos vivendo e faça o seu afastamento social. E como isso pode acontecer? Ontem, na Câmara, eu ouvi algumas colocações, foi extenso. Muitos vereadores falaram, imagina, um assunto polêmico que nem esse, os vereadores e vereadoras ficaram falando o dia inteiro sobre isso, emitindo suas opiniões. Mas é verdade. Eu tenho comigo que a Câmara, assim como a Prefeitura Municipal de Sorocaba, até na figura do seu prefeito, isso eu não fiz ainda, porque ontem nós ficamos até o final da tarde, mas eu pretendo conversar com o prefeito hoje ainda e dar essa sugestão. O prefeito, por exemplo, ele tem uma representação política muito forte, uma liderança muito forte na cidade. E na região, tanto é que ele estava numa reunião grande com muitos prefeitos da região metropolitana. Então, Roberto, no meu entender, nós, como lideranças, deveríamos falar para a sociedade, vamos colocar o executivo, começar porque é mais centrado na figura de um elemento que é o prefeito, e até a sociedade falar, cidadão, cidadã sorocabana, podendo, porque também nós temos que sabemos que tem limites com relação a... Tem pessoas que precisam, tem que estar trabalhando lá fora, mas podendo, neste feriado, permaneçam restritivamente na sua casa. Que ele seja um garoto propaganda permanentemente falando isso. E se a Câmara, e aí eu vou falar com o nosso presidente, puder fazer isso também através das redes sociais, cada vereador dentro da sua base, ir até as mídias sociais e falar, podendo, porque nós sabemos que tem pessoas que têm que tocar a cidade, fazer as coisas andarem. Podendo, por favor, permaneçam nas suas residências, não tenham contato social, que se nós fizermos isso por uma semana, por 10 dias, por 15 dias, ininterruptamente, nós podemos alcançar sucesso com relação a que o vírus deixe de circular. Essa colocação é muito boa. E lembrou-me, inclusive, uma colocação feita muito interessante pelo vereador Fausto Pérez, de pegar o som, porque daí ele falou, João, nem todas as pessoas usam as redes sociais, nem todas as pessoas, durante a pessoa mais idoso, têm acesso às redes sociais, à internet, ou até mesmo à televisão. Correto. A prefeitura contratar uns carros de som e circular permanentemente na periferia e nas ruas, informando, ratificando, reforçando, podendo, permaneçam nas suas casas, podendo, permaneçam nas suas... Então, através desses carros de som,
falando isso de maneira oficial. Aqui quem fala é Prefeitura Municipal de Sorocaba, Secretaria de Saúde, etc. Fazer uma campanha permanente no sentido de colocar no ouvido das pessoas, na cabeça das pessoas, que ela tem que manter esse afastamento social. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho comigo certeza de que isso é importante, porque principalmente o prefeito tem uma liderança muito forte, ele pode passar essa mensagem para a sociedade e também criar instrumentos que nem esse. Olha, tem pessoas que não têm acesso à rede social e tal, bota um carro de som na rua. Não, né? Tem que botar bastante numa cidade que nem Sorocaba, mas sabe, permanentemente tocando o ouvido das pessoas e fazendo as pessoas acordarem com relação a esse momento difícil que estamos vivendo. Correto. Vereador João Doriveto. Concordo plenamente. Correto. Foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no Repórter RMS News. Parabéns pela condução do trabalho ontem na Câmara. Acho que se a assessoria do prefeito também, e o senhor vai fazer também essa ponte com o prefeito hoje, levar algumas ideias que foram ali colocadas, foram muito importantes. Eu vi essa do carro de som, inclusive, e me lembrou o ano passado, quanto isso cria um clima de atenção na população. Tem que ir para a rua. Foi uma proposta do Fausto Pérez. Tem que anunciar a população, chamar a atenção, né? Porque nem todo mundo tem acesso às redes sociais e o impacto de um carro de som nas ruas circulando é bem diferente de você ouvir um anúncio na rede social. São públicos totalmente diferenciados. Então, acho que foi produtiva a sessão de ontem. Espero uma outra questão que eu tenho ouvido na Câmara. Muitas vezes, determinados parlamentares, principalmente novatos, tentando cercear a liberdade de outro vereador expor a sua opinião. Nós temos que dar um basta nessa história. Eles estão ali, os parlamentares estão ali, pagos pelo nosso salário, para falar 24, 48 horas, até se chegar a um denominador comum. E tem ali uns mauricinhos, né? Um ou dois mauricinhos que recém-chegando estão querendo tapar a boca e a liberdade dos vereadores, e isso a sociedade não vai permitir, porque foi justamente numa dessas falas do vereador Fausto Pérez que nós conseguimos ver ideias interessantes, como a da própria Fernanda, o João expondo ali, articulando, leva um determinado tempo para se construir uma ideia, não é a toque de caixa como muitos estão achando. Sim, João? Você fez uma colocação muito interessante também, Oliveira, muito inteligente, muito verdadeira com relação. Nós estamos num parlamento, nós temos que falar, nós temos que falar exaustivamente. Teve um hoje que você espinhou lá, então, se tiver que falar 24 horas por dia, até não ter mais voz para falar, é isso que nós somos pagos, sim, senhor. Você falou certinho. Nós temos que falar até a exaustão, para que a partir daí nós possamos criar ideias e sintetizar essas ideias conjunto entre todas as tendências, e a partir daí ter um diálogo com a sociedade, e a sociedade ouvir todos os lados e todas as visões dos senhores vereadores. Sua colocação é muito, muito interessante. O parlamento é para falar, tem que parar com essa hipocrisia de falar que nós estamos falando besteira ou desviando. Não. Lá é para nós falarmos. Parlamento, a origem da palavra parlamento é para falar, para usar o púlpito, para discutir, para dissecar o assunto. E isso é muito importante, senão nós deixamos de valorizar a nossa condição básica, que é de ser tribuno, que é de ser vereador, que é de ser homem público. Muito bem colocado, é isso mesmo. E as ideias que foram colocadas ontem foram muito interessantes. Essa do Fausto foi muito boa e eu quero insistir isso com o prefeito. Não tem nem dúvida. Eu creio que o conjunto da obra você soube conduzir muito bem como líder. Falei para você já por telefone isso, e continue isso. E dê um basta nessa história de vereador querer calar a boca dos outros. Não é assim, não. Dos companheiros. Eu tenho observado já em algumas sessões, e daqui a pouco eu vou começar a dar o nome aqui desses parlamentares também, que querem cercear a
liberdade dos demais. Se não mudarem o comportamento, nós vamos começar também trabalhar nessa linha. João, foi um prazer imenso, muito obrigado e um bom dia para você. Obrigado a você, obrigado ao Alberto, obrigado a todas as pessoas que nos assistem na RMS News. Deus abençoe a todos.